Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui iniciando mais uma aula do nosso canal e hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 2, semana 2, relacionada ao oitavo ano. Então já sabe, se tiver com alguma dúvida, fica com a gente até o final desse vídeo que eu estou fazendo passo a passo, atividade por atividade. Mas antes da gente começar a nossa correção, quero pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo. Agora sim, bora para a correção. Iniciando a nossa correção da atividade 1, Sérgio, professor de Química, precisa comprar alguns materiais para fazer uma experiência com a turma do oitavo ano. Para isso, ele elaborou uma lista com os produtos. Então, nós temos aqui a lista dele, né? 2 litros de vinagre, 1 litro de azeite, 3 litros de leite. E aqui do lado, ele escreveu na forma algébrica, vamos dizer assim, esses itens que estão aqui. E o que é esse X, o que é esse Y e o que é esse Z? Esse X está relacionado ao preço do vinagre, o Y ao preço do azeite e a letra Z aqui referente ao preço do leite. Então, ele simplesmente pegou o valor de X e atribuiu ao vinagre, o de Y ao preço do de azeite e o Z ao preço do leite. Isso daqui é muito importante frisar com vocês que as variáveis, as letras que a gente utiliza nas nossas equações, elas sempre estão vinculadas a alguma coisa. Né? Não adianta a gente ficar colocando variáveis se você não sabe do que se trata. Então, toda vez que a gente vê uma variável, a primeira coisa que você tem que procurar saber é o que ela representa. Nesse caso aqui, o preço desses itens. Então, na loja 1, nós temos os preços dos itens, né, que ele precisa comprar e também os preços da loja 2 aqui. Então, para saber em qual das lojas ele obterá melhor preço total, substitui os valores na expressão algébrica e calcule o quanto Sérgio gastaria comprando em cada uma das lojas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, nós vamos trocar os valores. Então, ó, ele 2 vezes x. A gente acabou de ver que x está relacionado ao preço do vinagre, então vai ficar 2 vezes 2, porque o vinagre custa R$ 2, mais 1 vezes y. O y é o preço do azeite, R$ 8, mais 3 vezes o preço do leite, que é R$ 3 cada um. Agora, nós temos uma expressão numérica, nós vamos resolver primeiro a multiplicação, 2 vezes 2, 4, 1 vezes 8, 8, 3 vezes 3, 9. 4 mais 8, 12. 12 mais 9, 21. Então, estes itens na loja 1 fica R$ 21. Na loja 2, nós vamos substituir os valores aqui agora. O vinagre também custa R$ 2, porém o azeite é mais barato. E o leite também é mais barato. Vamos resolver de novo a multiplicação. 1 vezes 6, 6. 3 vezes 2, 6. 6 mais 6, 12. Mais 4, 16. Em qual loja ele pagará menos? Tranquilamente, a gente pode escrever aqui que é a loja número 2. Na atividade 2, nós temos uma situação aqui. Maria começou a trabalhar numa loja de venda de sapatos e receberá, mensalmente, um salário de R$ 1.000 mais uma comissão de R$ 3 por par de sapato vendido. Ao assinar o contrato de trabalho, percebeu que o seu salário está escrito da seguinte forma: o salário mensal é igual a R$ 1.000 mais o produto de 3 pela quantidade de pares de sapatos vendidos. Escreva em linguagem matemática uma equação que pode representar o valor do salário mensal de Maria para qualquer quantidade de pares de sapato que ela venda no mês. Então, ó, já tem informação suficiente aqui, mas vamos pegar o finalzinho aqui, né, que é o que está escrito na carteira dela. Ó. O salário mensal é igual. Então, ó, vamos colocar o salário mensal como S. O salário mensal é igual a R$ 1.000, ou seja, esse R$ 1.000 é um valor fixo. Então, ó, R$ 1.000 mais o produto. O que é o produto na matemática? É uma multiplicação. O produto de R$ 3 pela quantidade de pares de sapatos vendidos. Essa quantidade de pares de sapatos vendidos é um valor que a gente não conhece. E na matemática, quando a gente não conhece um valor, o que a gente faz? Coloca uma variável. E aí você pode colocar a letra que você quiser, eu vou colocar o X, que é o mais comum. Então, o salário mensal dela é igual a R$ 1.000 mais
3 vezes a quantidade de pares de sapatos que ela vender, beleza? Na atividade 3, para ter noção de quanto receberia se vendesse alguns pares de sapato, Maria elaborou uma tabela. Vamos ajudá-la a preencher a tabela e verificar quanto receberia com a venda de determinadas quantidades de pares de sapato. Então, ó, nós temos aqui a fórmula que a gente acabou de criar, né? O salário dela é igual a R$ 1.000 mais 3 vezes X, onde X é a quantidade de pares de sapato que ela vai vender. E agora a gente precisa apenas substituir. Ó, se ela vender 0 pares de sapato, então vai ficar S igual a 1.000 mais 3 vezes 0. E 3 vezes 0 é 0, né? Então o salário dela vai ser igual a R$ 1.000. Não vou estender muito aqui na atividade, né? Senão vão ficar muitas fórmulas aqui, que vocês já viram como aplicar. Vou fazer mais uma só aqui, ó. Como se ela vendesse um par de sapato. Substituindo o valor, nós teríamos aqui 3 vezes 1, né? 3 vezes 1, 3, mais 1.000, 1.003. Então, nós temos aqui, se ela vender 2 pares de sapato, 1.006, 1.009, 1.012, 1.015, 1.018, 1.018, 1.021, 1.024 e R$ 1.027. Todos esses valores aqui nós conseguiríamos aplicando aqui a fórmula para encontrar esses resultados. E assim, nós temos aqui também um par ordenado. Então, nós vamos pegar aqui o par ordenado 0 e 1.000. Aí vocês teriam que preencher aqui o ponto A, 0 e 1.000. O ponto B, 1 e 1.003. O ponto C, 2 e 1.006. E assim sucessivamente. Era só pegar esses valores e colocar aqui no lugar do valor de y. Tá certo? Na atividade 4, agora desenhe um plano cartesiano e localize os pares ordenados da atividade anterior. E ele ainda deu uma dica, né? Comece o eixo y em 1.000. Nós vamos utilizar aqui esse gráfico que eu criei aqui para a gente poder analisar, né? Para a gente poder inserir esses pontos no nosso plano cartesiano. O nosso 1.000, eu comecei por 1.000 aqui, obviamente, conforme eles já deram a dica no enunciado, mas não teria outra forma de fazer a não ser começar por 1.000, até porque senão não ia caber o nosso eixo y aqui para começar do zero, ir até o 1.000, e se a gente utilizasse uma escala, por exemplo, de 500 e 500, ficaria inviável depois para a gente achar esses números menores aqui, né? Então, o primeiro valor que a gente tem, o primeiro par ordenado que nós temos, é o par ordenado 0 e 1.000, que é o nosso ponto A, né? Então, ó, 0 de x está aqui e 1.000 de y. Então, é esse ponto que apareceu aqui agora. Esse daqui é o nosso ponto A. Tá certo? O ponto B é 1 e 1.003. Então, essas linhas que vocês estão enxergando aqui, bem fraquinhas, são apenas para nos orientar como que a gente vai localizar esses pontos, né? Então, nós temos aqui a marcação de 1. Você vai sempre subir uma linha, uma semi-reta, paralela ao eixo Y. Tá? Então você vai subir essa reta aqui, a mesma coisa você vai fazer no eixo Y, você vai fazer uma semi-reta aqui paralela ao eixo X e você vai juntar os dois valores. Então, ó, nós temos aqui o eixo X vale 1, né? Então nós vamos subir até chegar no 1.003. Então o nosso ponto vai ser exatamente aqui, que é o nosso ponto B. Depois, a mesma coisa, ó, subimos aqui o 2 até chegar no 1.006, que são os pontos que são os pares ordenados que estão destacados na atividade anterior. Depois o ponto D, ponto E, ponto F, ponto G, ponto H, ponto I e, por fim, o ponto J. Todos eles de acordo com o par ordenado que a gente viu na atividade anterior, tá certo? Depois, na atividade 5, observando a tabela e os pontos localizados no plano cartesiano, responda. Então, é de acordo com o plano que a gente montou ali, os pontos que a gente encontrou, tá? O valor do salário mensal aumenta ou diminui com o aumento da quantidade de pares de sapatos vendidos?
Vamos fazer a pergunta inteira, né? O que te faz pensar que o valor do salário está aumentando ou diminuindo? Explique sua resposta. Então, aqui eu coloquei como resposta que o valor do salário aumenta conforme a quantidade de sapatos vendidos. E isso daqui é uma questão muito óbvia, né? Quanto mais pares de sapato ela vender, maior vai ser o salário dela, né? Agora, essa segunda pergunta, o que te fez pensar que o valor do salário está aumentando ou diminuindo? Explique sua resposta. Se a gente olhar, eu coloquei a tabela aqui, ó, o gráfico, aliás, se a gente olhar, nós temos aqui que os pontos estão subindo, né? A gente pode utilizar isso como referência para dizer que o salário dela está subindo conforme a quantidade de sapatos que ela vende, né? Lá, quando ela vende um par de sapato, o ponto está aqui. Quando ela vende 5, o ponto está acima, né? Ele está mais alto, vamos dizer assim, do que o ponto inicial, que era o ponto 1 aqui que eu peguei como referência. Então, é, o que me faz. Vamos voltar aqui. O que te fez pensar que o valor de salário está aumentando ou diminuindo? A localização dos pontos, né? A localização dos pontos é que me fez ter certeza de que esse valor está subindo. Depois, é possível traçar uma reta que passe por todos os pontos? É uma resposta bem tranquila. A resposta é sim. Se a gente for fazer uma reta partindo desse primeiro ponto aqui, ó, essa reta vai passar exatamente em cima de todos os pontos que nós fizemos. Então, é possível que a gente trace uma reta por cima de todos os pontos, sem que nenhum deles fique fora, né? Aqui tem uma pequena diferença aqui, mas é pela localização, não estou fazendo com o equipamento correto, né? Mas se a gente traçar aqui certinho a reta, essa reta vai ficar em cima de todos os pontos que foram destacados na atividade anterior. E agora, essa última questão, há alguma relação entre o valor mensal do trabalho aumentar ou diminuir com o aumento da quantidade de pares vendidos por mês e a inclinação da reta no plano cartesiano? Existe uma relação entre o valor do salário dela aumentar ou diminuir com o aumento da quantidade de pares vendidos por mês, só que essa inclinação da reta no plano cartesiano que ficou, acho, um pouco confuso aqui para a gente. Porque nessa situação que a gente se encontra, a inclinação sempre vai ser essa. Não haverá mudança na inclinação da nossa, da nossa reta. Então, eu coloquei aqui apenas a resposta como sim. É, não tem como essa reta ficar inclinada de uma outra forma que não seja essa, independente dos valores que a gente atribua a quantidade de pares vendidos, a quantidade de pares de sapatos vendidos por mês, tá certo? Então essa foi a correção da nossa atividade da semana 2, PET volume 2, relacionada ao oitavo ano do ensino fundamental. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar uma mensagem aqui nos comentários logo abaixo que eu respondo para vocês. E gostaria de pedir também que vocês deixassem um like no vídeo, compartilhassem com seus amigos para dar aquela força no nosso canal, tá certo? Então é isso, muito obrigado. Logo, logo eu volto com a correção da semana 3. Até a nossa próxima aula.